Olá, minha gente! Eu desejo arte e vitória para todos vocês. Eu sou João Ricaldes, professor de História da Arte e responsável pelo projeto Humanarte, que realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Agora, com a lição número 19, Arte Contemporânea. Essa é a nossa última aula de conteúdo. A lição número 20 será uma aula de revisão de conceitos e de exercícios. Vamos lá? Nesse vídeo, você vai conhecer a diferença entre arte moderna e arte contemporânea, além das principais características, a diversidade e os destaques no Brasil e no mundo da arte contemporânea. Em primeiro lugar, é preciso diferenciar arte moderna e arte contemporânea. A arte moderna é do período do final do século XIX até a década de 1950. E a arte contemporânea vai da década de 1960 até os nossos dias. Então, essa periodização é a primeira diferença. Mas não é só isto que diferencia. A arte moderna, por mais revolucionária que fosse no cubismo ou no surrealismo, ainda se servia, quase sempre, de um único suporte. É uma pintura sobre tela, no caso do segmento da pintura, né? Aliás, essa é outra diferença. Havia uma segmentação bem delimitada entre pintura e escultura. E essas duas coisas desaparecem na arte contemporânea. Na arte contemporânea, você tem o uso de vários suportes materiais, de tal forma que não dá mais para você enxergar ali a fronteira do que seja pintura, escultura e arquitetura. Isso é muito interessante. Outra característica importante é o fato de que a arte contemporânea não se restringe mais ao ambiente museológico. Ganha as ruas, ganha o grafite, ganha a intervenção urbana. Essa é uma diferença grande, né? Mas principalmente, com toda a diversidade que existe nesse período da arte contemporânea, o que mais chama atenção é que há uma forma de fazer a arte que induz as pessoas à participação, a abandonar aquela tradição da contemplação. Você até costumava ir no museu e os objetos ficam de tal forma distantes que tem até uma linha branca lá, o segurança, você não pode chegar perto. Você fica passivamente observando, sorvendo aquela beleza. Mas na arte contemporânea, você não só pode tocar, como deve. Você pega nos objetos, você entra no produto, você participa dele. Então essa é uma diferença bastante interessante, né? De certa forma, a arte contemporânea ela é um reencontro da arte com os temas e a vida cotidiana. São características, digamos assim, gerais. Agora, não é um movimento. A arte contemporânea não é um estilo. A arte contemporânea é um período que tem uma diversidade enorme. Alguns segmentos a gente vai tratar aqui. Por exemplo, o primeiro segmento inaugural da arte contemporânea é a pop art. Aquela do Andy Warhol, nos Estados Unidos, mas que na verdade começou lá na Grã-Bretanha, com figuras como Richard Hamilton. O que tem de comum ali? Antes da pop art, predominava no gosto, nas exposições, o expressionismo abstrato de Jackson Pollock. Por mais que a gente possa achar muito interessante, a imagem geral que ficou para a grande população é que aquilo era cerebral demais, intelectual, distante. A pop art traz para o ambiente do museu a tirinha de história em quadrinho, a Comic Con. Traz imagens das estrelas de Hollywood, traz imagens de objetos de uma sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, uma sociedade consumista. Então traz para a arte objetos e situações do cotidiano. No começo não foi muito bem visto, né?
De certa forma, a pop art, esse segmento da arte contemporânea, é uma revanche da arte figurativa, que representa algo, né, em relação à arte abstrata. É um reencontro com o grande público e tem até um apelo mercadológico. A gente vai ver que tem uma clareza muito grande dessa proposta com o Andy Warhol. Outro segmento dentro do grande campo da arte contemporânea é a arte conceitual. A arte conceitual aparece no final dos anos 60, começo dos anos 70, e de certa forma é praticada em alguns setores, por alguns artistas ainda hoje, nos anos 90 e ainda agora próximo a 2020 e 2021. Né? O que você tem na arte conceitual? É uma arte em que o conceito, a ideia, vale mais do que a execução em si. Usa-se materiais que já estão pré-prontos, já estão de acesso no cotidiano. Madeira, plástico, objetos do cotidiano, da sua casa, serragem, plantas. O conceito é o que é o mais importante, e quem vai executar não tem tanta importância assim. A arte conceitual e a pop art, de certa forma, fazem uma separação entre produção e criação. Tá? Isso é também bastante nítido. Né? Nós temos na arte conceitual brasileira, lá nos final dos anos 60, começo de 70, a figura de Cildo Meireles, que ainda está em plena atividade, e que fez, por exemplo, uma instalação, que a instalação não é propriamente um segmento, né, da arte moderna, é um suporte material, é um ambiente criado onde você circula, né, nesse ambiente. E o Cildo Meireles fez uma instalação que é uma sala de estar dos anos classe média, dos anos 70, com tudo que tem no objeto, um sofá, um bibelô e tal. Ele não fez aquele objeto, ele rearranjou, né? Isso é o conceito. Mas a gente vai ver, a gente vai analisar no segmento posterior esta obra interessante que está lá no Instituto Inhotim de Brumadinho. Também existe nos anos 90 um pintor, um artista chinês, chama Ai Weiwei. Ele fez uma exposição no Brasil em 2019, em várias capitais. Ele usa ele cria uma instalação que é feita de 100 toneladas de sementes de girassol. Só que as sementes, de 10 centímetros cada uma, são artificiais, são feitas de porcelana, são feitos à mão, né, por um grupo de 1.600 operários que ele contrata de uma região lá famosa por ser produtora de porcelana para as grandes dinastias de milênios da China. Né? Então, ele não fez isso aqui, ele mandou fazer, mas a forma de arrumar, o conceito que ele apresenta, tem a ver com a ideologia do comunismo chinês, tem a ver com a ideologia de uma sociedade massificada chinesa. Né? Essa arte conceitual, além da instalação, além da pop art. Nos anos 80, a gente tem duas coisas interessantes. Né? A arte ganha as ruas com o grafite. O grafite que vivia sob um preconceito de uma coisa assim de agressão. Na verdade é uma forma da população, da juventude marginalizada se apropriar do espaço urbano. A gente vai ver aqui a grafitagem que inspirou, embora não seja um grafite, né, a arte de Jean-Michel Basquiat, lá de Nova York. Nós temos também uma convivência do figurativo com o abstrato. Né? A ideia de criar pinturas lá na arte moderna que representassem apenas as coisas mais puras, geométricas, ela reaparece nos anos 60, na arte contemporânea, sob o nome de minimalismo. É como se a pintura abstrata ganhasse um aspecto aqui no ambiente externo, tridimensional. Né? Então você tem esses segmentos todos, e uma coisa curiosa, nos anos 80, final dos 80, começo dos 90,
Há uma grande movimentação na Alemanha e no Brasil de retorno à pintura de cavalete. Isso é interessante. Veja que todos esses segmentos não estão alinhados cronologicamente. Eles vão caminhando juntos, conforme a sua capacidade de atingir o público, o mercado e assim por diante. Então você tem o retorno no Brasil, por exemplo. Esse retorno à pintura é chamado de geração 80. A gente vai ver no próximo segmento. O grande destaque, né, entre os vários pintores desse retorno da pintura é Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. Então no próximo segmento a gente vai ver assim, como a gente fez sempre no nosso método ao longo do curso, nós vamos parar um pouquinho dessa teoria toda e vamos à obra, analisar uma obra com detalhe. Nós vamos pegar quatro artistas do exterior, 3 americanos e o chinês, que eu já citei, para falar da arte conceitual, da pop art, né? Da neo-pop art, que seria Jeff Koons. E vamos pegar, depois tem um intervalinho, 4 artistas brasileiros para aprofundar esta definição da arte contemporânea. Lígia Clark, que já morreu, e 3 que estão em atividade, Cildo Meirelles, e as outras 2 que eu já citei, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. Então chega de papo, chega de teoria e vamos à obra. O norte-americano Andy Warhol teve um impacto muito grande na história da arte contemporânea. Ele foi desenhista, ele foi fotógrafo, ele trabalhou para grandes revistas de moda e trouxe para o mundo das artes plásticas objetos, temas do cotidiano, como figuras e estrelas do cinema, histórias em quadrinho e objetos de consumo, como as famosas latinhas de sopa Campbell. Ele fez aqui 32 telas a partir da técnica de silk screen, ou seja, é uma coisa meio semi-mecanizada, né? uma reprodução exata das latinhas, cada uma com uma modalidade, né? Sopa de tomate, sopa de ervilha, sopa de feijão, sopa de vegetais. Foi uma polêmica na época, mas de certa forma ele tem como referência a obra polêmica de Marcel Duchamp, aquele do urinol lá atrás, depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui ele toma uma única foto da Marilyn Monroe e faz uma homenagem a ela 2 meses depois de sua morte. Então as fotos vão do colorido ao preto e branco, ao transparente, como que fazendo uma alusão à vida da própria estrela de cinema, que vai se apagando, de tanto ser consumida, de tanto ser devorada pelo público. O americano Jeff Koons, nascido em 1955, estudou no Instituto de Arte de Chicago, trabalhou na Bolsa de Valores de Nova York, antes de se lançar às artes plásticas, com a ideia de Andy Warhol de retratar objetos do cotidiano. Sua preferência são os animaizinhos de estimação, como esse cãozinho, que normalmente tem 50 centímetros de altura, transformado num monstro de 12 metros, que ele vendeu para o Museu Guggenheim, lá de Bilbao. Veja que o animalzinho precisa de manutenção, estão fazendo a barbinha dele aqui a cada 2 semanas. E a cada semestre são trocadas as 35 mil flores que compõem o seu corpo sobre uma estrutura metálica. O produto final é muito interessante. O bichinho está ali guardando o museu, olhando para o infinito à espera de uma voz de comando do seu dono. Bonito, não é? Da segunda potência mundial, desponta nos anos 90 uma nova geração de artistas plásticos com grande inserção no mercado internacional. E dessa geração, o maior destaque é Ai Weiwei, que expôs no Brasil em 2019. Esta obra aqui se chama Sementes de Girassol, que hoje pertence à Tate Gallery de Londres. E esteve no Brasil em 2019 também essa obra. Gente, são
100 milhões de sementes feitas de porcelana por 1.600 artesãos em 2 anos e meio. A obra faz uma alusão à massificação de uma sociedade superpovoada, faz uma alusão à propaganda ideológica de Mao Tse-tung, que aparecia como o sol de uma imensidão de girassóis, faz uma alusão também à prática de solidariedade, de trocar sementes em momentos de crise na China. Seu pai foi do Haiti e sua mãe de Porto Rico. Jean-Michel Basquiat nasceu em Nova York e conviveu com o mundo dos grafiteiros do subúrbio de Manhattan na decadência dos anos 70. Nos anos 80, pela amizade com Andy Warhol, sua arte foi levada ao grande circuito internacional. Basquiat tem como característica levar para as suas telas o gesto espontâneo, enérgico, inacabado do grafite e a temática da violência policial que se comete contra os negros até hoje. La Rara, por exemplo, é uma tela cujo nome lá em Porto Rico quer dizer policial, mas também lembra o sobrenome O'Hara, muito característico irlandês, né, dos policiais norte-americanos. Você vê aí uma figura entre ameaçadora e majestosa que incute um medo à agressividade, embora esteja ali atrás das grades. Muito impactante, não é verdade? Ligia Clark nasceu em Belo Horizonte, estudou no Rio de Janeiro e se aprofundou na Europa. No Brasil, ela fez parte de um segmento do movimento concretista, o neoconcretismo, no qual executava uma pintura geométrica e abstrata que nos anos 60 salta da tela na forma de uma espécie de escultura concretista que vemos aqui na série Os Bichos. São placas de alumínio com dobradiças, placas triangulares, trapezoides, que pedem dessa forma ao observador que participe, que toque, que mexa e que perceba que não há avesso, não há frente, não há verso e não há uma posição original. Então, é uma experimentação que se pede ao observador, ao visitante. Nos anos 70, em Baba Antropofágica, o corpo do próprio visitante é a obra. Deita-se no centro de um corredor, os outros visitantes espalham linhas previamente umedecidas na boca por carretéis e mais tarde essas linhas são extraídas do corpo para dar aquela sensação de subjetivação do indivíduo. Este é Cildo Meireles, carioca, nascido em 48, ainda em plena atividade, é um dos grandes expoentes mundiais da chamada arte conceitual. Aqui, nessa instalação que está no Inhotim, em Brumadinho, vemos Desvio para o Vermelho. Aparentemente uma sala de estar normal, com tudo que se espera de uma casa classe média dos anos 70. O problema é que é tudo muito vermelho. O sofá é vermelho, os quadros na parede são vermelhos, a estante é vermelha, a mesinha de centro, os pequenos objetos. Saindo desta sala, você vai para um corredor onde tem uma garrafa que derrama um líquido vermelho muito maior em quantidade do que caberia na garrafa. No terceiro ambiente, há uma pia verdadeira, com a água vermelha escorrendo. E existe nessa produção uma saturação, uma impregnação do vermelho. Há algo de anormal na banalidade da vida. Há um estranhamento na normalidade, uma força invisível que a todos domina. A moça simpática desta foto é Beatriz Milhazes, carioca, nascido em 60. Ela desfruta hoje de um grande reconhecimento no circuito internacional. Tem como referências o barroco, o colorido do carnaval carioca e passeia assim entre o abstrato e o figurativo. A pintura que a gente vê aqui se chama A Lenda,
Beatriz Milhazes faz parte daquela geração de retorno da pintura que ocorre nos anos 80 no Brasil e no mundo. Veja que ela utiliza assim uma exuberância de cores e linhas, uma arborescência, junto com esses contornos curvilíneos que vêm do barroco. A rosácea, os pequenos caules, os pingentes, formam uma composição que parece flutuar sobre um fundo quase negro, é um azul muito forte que chega ao preto. Então, é uma composição bem calculada, bem colorista. Encerrando nossa galeria de grandes artistas em atividade, a carioca Adriana Varejão, nascida em 64, toma como referência a azulejaria portuguesa e os viajantes do século XIX. Aqui essas duas figuras de convite são diretamente inspiradas numa decoração no Palácio de Santo Antão de Tojal, em Portugal, no qual nós vemos dois nobres em postura de grande gentileza, um gestual da corte, à espera dos visitantes. Os nobres aqui são substituídos por duas indígenas, a primeira com uma lança na mão esquerda, numa postura clássica, renascentista, o corpo totalmente nu, mas totalmente recoberto por tatuagens, e ao fundo você vê cenas de canibalismo, uma referência satírica à visão eurocêntrica sobre a nossa colonização. Na segunda tela que a gente vai ver aí, a indígena segura com a mão direita uma cabeça cortada. Então a sua postura gentil contrasta com a cabeça cortada, e ao fundo você não tem mais uma paisagem, mas uma azulejaria que alterna figuras de flores e pedaços de corpos humanos. O resultado é uma composição muito atraente. Gente, a aula acabou. Agora é nosso papo no cafezinho, onde a gente vai ficar mais à vontade para conversar sobre tudo que foi dito, né? Eu queria convidar vocês a uma solução, assim, uma leitura de aprofundamento lá no blog humanarte.net, onde esses artistas todos que eu tratei recebem um estudo, uma abordagem da minha parte mais detalhada, que não deu para a gente falar aqui, né? Vocês viram aí no segmento que tem muita coisa ainda, obra interessante da Adriana, da Beatriz Milhazes, do Silvio Meirelles e assim por diante. Está tudo lá no blog para você acompanhar, né? Um último elemento que eu queria falar, existe um contexto econômico na arte contemporânea que precisa ser comentado, né? Que é interessante, que a gente vai aprofundar em outro momento. Pelo menos tem ali 5 elementos, né? A arte contemporânea, ela é embalada por uma modificação dos museus. No final dos anos 70, início dos anos 80, né? Existe no mundo todo uma reformulação, o museu deixa de ser aquela coisa fechada, né? E alguns até passam a chamar, assim, criticamente, de museu shopping, né? Mas é uma forma de ir à população. Existem programas para família, para crianças, programa para professores, no mundo todo, né? Aqui no Brasil, mais adiantado nisso é o MASP e a Pinacoteca, né? Nessa ampliação dos serviços do museu. É claro que existe no mundo todo uma conexão de interesses assim da indústria turística, hoteleira, também até um pouco de especulação imobiliária, por exemplo, como foi feito o Museu Pompidou lá em Paris, né? O Museu da Manhã no Rio de Janeiro e assim por diante. Esse é um aspecto que acompanha a arte contemporânea. O outro aspecto importante é a criação das bienais, né, internacionais. Lá é uma forma de divulgação, né? Na Alemanha, em Kassel, em São Paulo, em 51, 53, a de Veneza já existia, né? A de São Paulo, de 53, muito interessante, né? Teve aqui, em 1953, segunda Bienal, 200 mil visitantes para acompanhar
Por exemplo, a chegada da tela Guernica veio nesse período aqui, né? Esse é outro aspecto que vai, digamos, estimulando a arte contemporânea. O outro isso é importante dizer, né? Existe os leilões, né? Existe uma especulação em torno e uma valorização excessiva de alguns artistas, porque vira uma forma de investimento, né? Os leilões do pós-guerra, por exemplo, eram acompanhados pela televisão. Tem lá o de 1957, participou lá sentadinho o Anthony Quinn, Kirk Douglas. Era um grande evento. Hoje continua, né? Cada vez mais as cifras subindo. Então, além da reestruturação dos museus e das bienais e dos leilões, você tem as feiras de arte. Então o artista hoje, para se promover, tem que lidar com todos esses vetores. Virou uma coisa extremamente profissional, não tem mais aquele artista da boemia que escreve seu poeminho na mesa do bar, que imagina a sua pintura ali sozinho, né? Essa figura romântica. Agora a coisa profissionalizou e isso tem pontos positivos e negativos, né? A outra coisa que é interessante, aparece a partir dos anos 60 um discurso competente, que é uma autoridade que diz o que é arte e o que não é, né? Que até afasta a fala dos artistas, que são os historiadores da arte, os Marchand, né? Esse discurso que diz que tem autoridade que vale e que não vale, isso é muito importante. Não existia, por exemplo, na época do futurismo, né? Os próprios integrantes refletiam, fizeram seu manifesto. O abstracionismo foi um manifesto do Kandinsky, e assim vai, né? A mesma coisa a Semana de Arte Moderna. Então, há uma separação aí de produção e elaboração teórica também, né? Então, esses aspectos são importantes para a gente também dimensionar as tendências do mundo da arte contemporânea. Eu estou reunindo tudo isso num livro que em breve eu vou lançar, que se chama Arte Contemporânea 1960-2020. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Obrigado mesmo pela participação ao longo de todo esse curso e espero vocês nesta aula de revisão de conceitos. Beleza? Que vai ser a lição 20. Projeto Humanarte, valores humanos através da arte. Valeu!